Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jeová eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 67, na nova tradução na linguagem de hoje. O contexto da palavra. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 1. Abraão já estava bem velho, e o Senhor, Deus eterno, havia abençoado em tudo. Versículo 2. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Versículo 3. Jure pelo Senhor, o Deus eterno do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque casa com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Versículo 4. Vá até a minha terra, onde eu nasci, e escolha lá no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque, meu filho. Versículo 5. O empregado perguntou: o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Versículo 6. Abraão respondeu: não, de jeito nenhum. Não faço meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. Versículo 7. O Senhor, o Deus eterno do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho Isaque. Versículo 8. Se a moça não quiser vir, você fica livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Versículo 9. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Versículo 10. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presente. Foi até a cidade onde Naú havia morado na Mesopotâmia. Versículo 11. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelhar perto do poço d'água, fora da cidade. Era a tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Versículo 12. Aí ele orou assim: ó Senhor Jeová, do meu patrão Abraão,
faz com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Versículo 13. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Versículo 14. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o pote para que eu beba água, um pouco de água. E ela disse assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Versículo 15. E ele nem havia acabado de a oração quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. A irmã de Abraão. Versículo 16. Rebeca era uma linda moça, bonita, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o pote d'água e subiu. Versículo 17. Então o empregado de Abraão foi correndo encontrar com ela e disse: por favor, deixa que eu beba um pouco de água do seu pote. Versículo 18. O Senhor, ela diz: o Senhor pode beber. Ela respondeu assim: o Senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Versículo 19. Depois de ela dar de beber a água, a moça diz: vou tirar água também para os seus camelos, e ele darei de beber enquanto quiser. Versículo 20. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. Versículo 21. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça, para saber se o Senhor Jeová havia ou não abençoado a sua viagem. Versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber a água, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também deu 2 pulseiras de ouro que pesava mais de 100 gramas. Versículo 23. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há um lugar para os meus homens e eu passamos a noite? Versículo 24. Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Versículo 25. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Versículo 26. Então o homem se ajoelhou
e adorou a Jeová, o Senhor eterno. Versículo 27. E ele diz: Bendito seja o Senhor Jeová de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa do seu parente. Versículo 28. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Versículo 29 e 30. Rebeca tinha uma irmã, um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e a pulseira nos seus braços, e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. O versículo 30 e o versículo 29 e o versículo 30. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e a pulseira nos seus braços, e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado a pé ao lado dos camelos, e ali perto do poço. Versículo 31. Labão disse: Vem comigo, o homem abençoado por Jeová, o Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Versículo 32. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e ele deu palha e capim. Depois trouxe a água para que os empregados de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Versículo 33. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tem para dizer. Labão disse então: Fala. Versículo 34. Então ele diz o seguinte: eu sou empregado de Abraão. Versículo 35. O Senhor Jeová abençoou muito o meu patrão. Ele ficou rico. O Senhor, ele deu o rebanho de ovelha, cabra, gado, prata, ouro, escravo, escrava, camelo e jumentos. Versículo 36. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, Abraão. E o filho herdará tudo o que o pai tem. Versículo 37. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse. E me disse: Não deixa que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país, de Canaã, onde estou morando. Versículo 37. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse, e me disse: Não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Versículo 38. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos meus parentes, escolhe uma mulher para Isaque. Versículo 39. Então eu perguntei:
E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Versículo 40. Ele me respondeu: eu tenho obedecido finalmente a Jeová, o Senhor eterno. Ele enviará o seu anjo para estar com você. Tudo dará certo no meio da minha gente, na família do meu pai. Você escolherá uma mulher para o meu filho Isaque. Versículo 41. Se você falar com meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. Versículo 42. Foi assim que hoje cheguei ao poço de Jeová, o seguinte, e orei ao Senhor Jeová: ó Senhor, ó Jeová de Abraão, meu patrão, e eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Versículo 43. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Versículo 44. Se ela concordar, também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão, o filho Isaque. Versículo 15, 45, quer dizer. E eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro. Desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Versículo 46. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Versículo 47. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? E ela respondeu: eu sou filho de Betuel, filho de Milca, de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Versículo 48. E eu me ajoelhei e adorei a Jeová, e louvei ao Senhor, o Jeová eterno de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão, para o seu filho Isaque. Versículo 49. Agora diga se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, diga também para que eu resolva o que fazer. Versículo 50. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Jeová, o Senhor eterno. Por isso não podemos dizer nada, nem a favor e nem contra. Versículo 51. Aqui está Rebeca. Leva com vocês, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Jeová eterno já diz. Versículo 52. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou ao Senhor Jeová eterno. Versículo 53. Em seguida pegou vários objetos de prata, de ouro, vestido, e os deu a Rebeca. E também deu presente caro ao irmão e à mãe dela. Versículo 54. Então ele e os seus companheiros
comeram, beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixa que eu volte para a casa do meu patrão. Versículo 55. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10 dias, depois poderá ir. Versículo 56. Mas o empregado respondeu: não me faça ficar aqui. O Senhor Jeová fez com que a minha viagem desse certo. Deixa que eu volte para a casa do meu patrão. Versículo 57. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Versículo 58. E eles chamaram a Rebeca e eles perguntaram: você quer ir com este homem? Rebeca respondeu: eu quero ir. Versículo 59. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido a sua babá fosse com a empregada de Abraão e os seus companheiros. Versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, Rebeca, a nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos. Versículo 61. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim elas foram embora. Versículo 62. Isaque tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Versículo 63. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Versículo 64. Rebeca também olhou quando viu Isaque, desceu do camelo. Versículo 65. E perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo, na nossa direção? E é o meu patrão, respondeu o servo. Aí ela pegou o véu, cobriu o rosto. Versículo 66. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Versículo 67, para terminar. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca, assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 67, na nova tradução na linguagem de hoje. Eu não vou ter algum comentário sobre esse capítulo, porque ele é muito grande, ele tem 67 versículos, e as horas também não espera, o tempo está passando, e que o Senhor eterno, o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde,
livrando nós de todos os mal dessa epidemia do coronavírus. Que o Senhor abençoa todos os motoristas, abençoa as autoridades, abençoa todos que estão nos hospitais. Que o Senhor recupere a saúde de cada um daqueles que encontra no leito, nos hospitais. Que o Senhor abençoe aqueles que estão presos nas cadeias públicas, abençoe aqueles que estão nas cadeias, atrás das grades, que um dia pode sair dali com as suas almas arrependidas, libertadas. O Senhor abençoe todos os motoristas que estão circulando pelas rodovias, que o Senhor dá o livramento de tudo isso, do mal. O Senhor abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os irmãos, as crianças, adolescentes, livrando elas de todos os mal. Que o Senhor abençoa todo o povo dessa cidade. O Senhor abençoa os que trabalham no campo, os que trabalham na cidade. Que o Senhor abençoa os motoristas dos ônibus, aqueles que viajam pelos os trens, os navios. Que o Senhor abençoa os aviões que transportam passageiros lá nas alturas. Que o Senhor dá o livramento de todo mal. E o Senhor abençoa todos os empregados, abençoa os patrões, as empresas. Abençoa o Jair Bolsonaro, que o Senhor dá bastante saúde para que ele possa sempre continuar fazendo bem para toda a população, tratando todos com igualdade. Que o Senhor abençoe toda a sua equipe de trabalho, abençoe todas as autoridades, abençoa os policiais, o Senhor abençoa o sargento, abençoa o cabo, abençoa os marinheiros. Que o Senhor abençoe os navios, abençoa todos que aqui transportam os passageiros. Que o Senhor abençoe, livrando de todos os mal. É o que eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus